podcast de grande importância para os profissionais da área da administração e trago aqui uma contribuição no sentido de mostrar um overview desses 4 ODSs que serão foco da Olimpíada Brasileira de Administração, né, como o professor Josué já nos adiantou. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o ODS 8, que fala de crescimento econômico sustentado com um emprego decente. Tá? Lembrando que os ODSs eles foram estabelecidos pela ONU de uma forma global e que é importante trazermos uma leitura regional, ou seja, brasileira para cada um deles, porque existe essa flexibilidade de ter esses regionalismos, ou seja, entender a meta e adaptá-la à realidade do país em questão, no caso, evidentemente, o Brasil. Então, o primeiro ODS, que é o nosso enfoque de hoje, é o crescimento econômico sustentado com emprego decente. Então, ele começa com uma meta que fala sobre a questão do PIB. Então, a ONU fala num crescimento desejado de 7% anual para o PIB. E aí já entra uma questão já que é polêmica, porque no Brasil nós não conseguiremos, né, em princípio, atender a esses 7% desejados pela Organização das Nações Unidas, por conta das questões da estabilidade macroeconômica e microeconômica. Então, foi estabelecida uma meta de 2,55%, né? Então, levando-se em consideração todo esse cenário econômico brasileiro. E a segunda meta, né, que é abarcada dentro do ODS 8, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8, ela diz respeito à produtividade relacionada à inovação. A inovação ela tem, né, uma relação, ela advém, né, da concepção, do desenvolvimento de processos e produtos. Então, existe uma preocupação muito grande na questão da inovação, de se buscarem processos e produtos inovadores, só que isso não acontece sem que haja qualificação do trabalhador. Então, ela fala da inovação, mas ela tem uma relação muito grande, ela deriva dessa questão da qualificação, da preparação do trabalhador. E fala também muito em valor agregado, você agregar valor ao seu produto, ao seu serviço, e, enfim, e tudo isso também passa, né? Existe essa relação umbilical com a qualificação, com o treinamento, a capacitação do seu trabalhador, né? Que vai efetivamente colocar todo esse trabalho aí em prática, né? Bom, passando para a meta 8.3 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8, que é o primeiro que estamos abordando, né? Ela fala sobre o apoio às atividades produtivas, ao emprego, à inovação, qualificação do trabalhador. Aí ela já tem um outro enfoque, que ela fala muito sobre a questão do trabalho decente. O que seria esse trabalho decente? É garantir ao trabalhador que ele trabalhe num lugar onde ele tenha a sua segurança pessoal garantida, onde ele tenha segurança do trabalho. Então, ele vai trabalhar sem ter medo de se acidentar, ele vai ser treinado para a função que ele irá exercer. Ele vai ter uma remuneração adequada, alinhada com o trabalho que ele fizer. Ele vai trabalhar um número de horas de acordo com o que está estabelecido na legislação. E aí existe uma questão que ela perpassa por praticamente todas as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que eu abordo, né, aqui no nosso papo, é que fala-se muito em questões relacionadas aos direitos humanos, né? Então, segurança, a saúde das pessoas, o emprego digno, a habitação digna, segura, né? Então, essa meta 8.3, ela se fixa muito na questão do emprego decente, né? Passando para a meta 8.4 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8, ela vai abordar a questão da melhoria da eficiência no uso dos recursos globais. Então, aí ela já vai falar numa questão que está muito relacionada ao desenvolvimento sustentável. Conceitualmente, o desenvolvimento sustentável, esse termo foi cunhado lá em 1972, na Conferência de Estocolmo, né? E de uma forma muito simplista, a gente diz que é nada mais do que buscar o desenvolvimento tecnológico, pensando em preservar os recursos naturais para as gerações vindouras, para as futuras gerações. Então, já começa o cerne, né, dessa discussão já começa a ser abordado na meta 8.4. Então, eu tenho que alinhar, eu tenho que ter um crescimento econômico
equilibrado, de maneira que eu não provoque a degradação ambiental. Esta é uma equação, sem dúvida nenhuma, difícil de ser resolvida, né? A gente não pender para o lado nem do fundamentalismo ecológico e nem do economicismo arrogante, como dizem alguns autores, né? Então, achar o fiel dessa balança. Então, é uma meta que ela dá margem a muitas discussões, né? Enfim. Então, fala-se muito também nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, isso aparece em mais de um deles, e aí eu falo na realidade brasileira, que foi uma forma que o Brasil encontrou de trabalhar essa questão, que é o Plano de Ação para a Produção e Consumo Sustentáveis. Esse plano foi criado pelo governo no ano de 2011 e ele aborda alguns elementos importantes, como, por exemplo, a regulação das compras públicas, a administração pública de uma forma geral, para que ela tenha um viés, uma preocupação com as questões ambientais, com a preservação do meio ambiente, a melhoria na reciclagem de materiais, as construções sustentáveis. Então, essa meta 8.4 ela dá sim, bastante margem a muita discussão e discussões extremamente atuais na nossa pauta ambiental. Tá? Ainda no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8, eu caminho agora para a meta 8.5, que ela fala de trabalho de igual valor e decente para homens, mulheres, jovens, pessoas com deficiências e outros tantos grupos, né? Então, ela fala muito na questão da subutilização do trabalho, do desemprego. Então, ocupar as pessoas com trabalho digno, com remuneração digna. E ela se remete a dados do IBGE. Depois, talvez seja o momento de entrarmos mais a fundo aí nessa meta numa próxima ocasião. Tá? Mas, basicamente, ela aborda esse tema aí da subutilização e do desemprego no país. A meta 8.6, ela fala sobre a redução de jovens sem emprego ou formação, que também é um tema que, assim, com uma certa frequência, ele vem à mídia, né? Sobre as pessoas que não trabalham e nem estudam. Então, ela basicamente ela fala de medidas para se reduzir esta situação. Então, dar formação jovem e dar emprego à população jovem. A meta 8.7, ela fala sobre a erradicação do trabalho forçado, do trabalho análogo à escravidão, do tráfico humano, né? E faz até uma alusão, né, ao artigo 149 do nosso Código Penal, que aborda também essas questões. Então, fala exatamente sobre isso, que ainda é uma realidade aí em diversas regiões aí do nosso país, né? A meta 8.8, ela vai falar muito sobre a questão do trabalho seguro, com foco nos migrantes. Então, são aquelas pessoas que se deslocam de um estado para outro, muitas vezes em busca de uma oportunidade profissional, e ela vai ajustar o foco por alguns grupos também muito específicos, que são os grupos mais tidos como mais vulneráveis, os idosos, as mulheres, as pessoas com deficiência, as pessoas que têm uma situação mais vulnerável no quesito que diz respeito à moradia, à orientação sexual. Então, ele vai abordar de uma forma sensível como lidar com essas pessoas e conseguir ofertar a elas um trabalho seguro. Né? Lembrando sempre que, quando a gente fala em trabalho seguro, tem a questão da segurança física, da segurança do trabalho, da saúde ocupacional, né? Não submeter o meu trabalhador a riscos, ruído, vibração, poeira, que possam adoecê-lo, possam tirar a sua integridade física, né? Entre outras tantas situações aí, infelizmente, muito comuns. A meta 8.9, ela já vai ter um outro enfoque, ela vai falar sobre o turismo sustentável. Então, a exploração aí de localidades, né, onde há os chamados aparelhos turísticos, né, onde existe oportunidade do turismo, como se pode reverter esse tipo de turismo para as comunidades que ali habitam, né, para que não seja somente uma exploração, enfim. Todo esse viés aí voltado para o turismo sustentável, que é uma área também de enfoque também bastante peculiar. O item 8.10, ele vai falar no acesso bancário para toda a população, principalmente as pessoas que desejam empreender. E aí fala-se de novo nas propostas, nas soluções inovadoras de serviços bancários e que possam, né, ajudar essas pessoas a empreenderem como elas desejam. Então, um aumento de oportunidade para todos.
E fechando aí o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 8, existem 2 pequenas metas sempre ao final do ODS, uma delas fala sobre o trabalho digno para a juventude. Então, é uma forma, é um fechamento, né, de algo que já foi visto ao longo desse Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 8, é o trabalho digno para a juventude de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. Então, existe essa preocupação, esse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8, ele volta-se muito para a questão do trabalho decente, sob várias perspectivas, mas principalmente para o jovem e para os grupos considerados vulneráveis. E ele abarca também o turismo sustentável dentro de todo esse bojo, ok? E aí, você já está ligado e conectado com a gente? Estamos no Spotify, LinkedIn e YouTube. Canal Papo Transparente. Segue a gente, vem com a gente, conteúdos novos, atualizados, oportunidades de mercado, alavancar carreira, crescimento profissional e pessoal. Quem não está em busca disso, gente? Isso é tudo, né? Então vem com a gente, a gente precisa de você. Juntos somos mais fortes.